Olá pessoal, nesta videoaula continuaremos a estudar os ácidos e bases orgânicos. Vimos nas aulas anteriores que as alquiloaminas são mais básicas que as arioaminas. Então lembrando que toda amina, quando é protonada, gera um sal de amônio, o ácido conjugado da amina, que possui um valor de pKa. Quanto maior for o valor de pKa, mais fraco será o ácido. Consequentemente, este ácido estará associado a uma base mais forte. Então, para facilitar, quanto maior for o pKa do ácido conjugado, mais forte será a base. Mais forte será a base. Então, nós vemos que as alquiloaminas são bases mais fortes do que as arioaminas. O motivo para essa maior basicidade foi vista nas videoaulas anteriores. Recomendo que você as assista antes de assistir a esta aula. No entanto, veremos que o número de grupo alquilas interfere na basicidade das alquiloaminas. Então veremos que há diferença entre as basicidades de aminas primárias, secundárias ou terciárias. Podemos aumentar a basicidade de um nitrogênio aumentando sua densidade eletrônica, ligando um grupo doador de elétrons, como o grupo alquila, a ele. Analisemos alguns dados. Aqui nós temos uma tabela que nos mostra o pKa do ácido conjugado de aminas primárias, secundárias e terciárias. Portanto, só como exemplo, para a gente relembrar, quanto maior o valor do pKa do ácido conjugado, mais básica será a amina. Então, por exemplo, dessas 12 aminas aqui reportadas nessa tabela, vemos que esta daqui, a di-N-butilamina, é a mais básica entre elas. Portanto, relembrando, maior o valor de pKa, ácido conjugado mais fraco, consequentemente estará associado a uma base mais forte. Lembre-se desta relação que a utilizaremos várias vezes nos próximos slides. Observemos agora todas as alquiloaminas, sejam as primárias, secundárias ou terciárias, e vamos comparar o seu valor com a amônia. O que a gente pode observar? Que todas as aminas são mais básicas que a própria amônia. Basta você comparar os valores dos pKa do ácido conjugado com o valor do pKa do ácido conjugado da amônia. Você não precisa ficar pensando toda hora no pKa do ácido conjugado. Basta você analisar a grandeza desse valor. Quanto maior for esse valor, maior será a basicidade. Portanto, todas as aminas são mais básicas do que a amônia. Então, essa é a primeira conclusão que podemos fazer a partir dos dados apresentados. Continuemos a análise. Quando eu comparo todas as aminas primárias com as aminas secundárias, eu verifico que as aminas secundárias são mais básicas do que as aminas primárias. Portanto, todas as aminas secundárias são mais básicas do que as aminas terciárias. Isso nos faz pensar que ao substituir átomos de hidrogênio por grupos alquilas, há um aumento na basicidade da amina. Vamos ver se essa tendência continua quando analisamos as aminas terciárias. Quando eu comparo agora as aminas secundárias com as aminas terciárias, repare, as aminas terciárias são menos básicas do que as secundárias e até mesmo do que as primárias. Resumindo os dados apresentados, podemos dizer a respeito da basicidade que a amônia é menos básica que uma amina terciária, que por sua vez é menos básica que uma amina primária, que por sua vez é menos básica que uma amina secundária. A basicidade observada é resultante da combinação de dois efeitos: o aumento da disponibilidade do par de elétrons livre e a estabilização da carga resultante positiva, o que aumenta com a substituição sucessiva de átomos de hidrogênio por grupos alquila. Então vejamos, aqui nós temos os ácidos conjugados formados a partir da protonação da amônia, de uma amina primária, de uma amina secundária, de uma amina terciária. Observe,
este nitrogênio carrega uma carga positiva. Portanto, quando eu tenho grupos alquila ligados a esse nitrogênio, esse grupo alquila estabilizará essa carga positiva através de um efeito indutivo doador. Portanto, quanto maior o número de grupos alquila, maior será a estabilização da carga positiva pela doação de elétrons dos grupos alquila. Consequentemente, se eu tenho ácidos conjugados mais estáveis, eu tenho ácidos mais fracos, que estarão associadas com bases mais fortes. Se esse fosse o único motivo atuante sobre a basicidade das aminas, as aminas terciárias seriam mais estáveis que as secundárias, que seriam mais estáveis que a primária, que seriam mais estáveis do que a amônia. Mas isso não foi o que a gente observou. A gente observou que a terciária é menos básica do que a primária e do que a secundária. Então deve estar havendo um segundo fator, um segundo efeito. O segundo efeito é a estabilização devido à solvatação, ou seja, a formação de ligação de hidrogênio, e este efeito diminui com o aumento do número de grupos alquila. Então, se você analisar a estrutura dos ácidos conjugados, você percebe que à medida que aumentamos o número de grupo alquila, nós diminuímos o número de hidrogênio. Em outras palavras, diminuímos a possibilidade deste íon ser estabilizado por solvatação. Então, desta forma, nós vemos aqui que a maior estabilização da carga positiva pela ligação de hidrogênio com o solvente aumenta das aminas terciárias em direção à amônia. Então, são dois efeitos estabilizantes antagônicos. Enquanto maior número de grupos alquilas torna uma amina terciária mais forte, a diminuição do número de ligações de hidrogênio torna esta espécie menos estável e a amina terciária a menos básica. Portanto, devemos analisar aqui, em cada caso, uma combinação destes dois efeitos para a análise da basicidade. Vejamos, com relação às aminas primárias. Nesse caso, temos os dois fatores. Comparando as aminas primárias com a amônia, vemos que elas são mais básicas do que a amônia. Então, portanto, o efeito da maior estabilização do íon amônio devido ao maior número de grupos alquila, esse efeito é mais significativo do que a diminuição da estabilização pela redução de possibilidades de ligação de hidrogênio. Então, nesse caso, os dois fatores continuam atuantes, só que o fator estabilização do grupo alquila pelo seu efeito doador indutivo supera a diminuição da estabilização por ligação de hidrogênio. Quando comparamos aminas secundárias com as primárias, ainda percebemos que as secundárias são mais básicas do que as primárias. Então, mais uma vez, o efeito estabilizador do grupo alquila, através do efeito doador estabilizante, é mais significativo do que a desestabilização que ocorre devido à diminuição do número de possíveis ligação de hidrogênio. Quando passamos para o terceiro caso, ou seja, analisando as aminas terciárias, nós percebemos que as aminas terciárias, quando comparado com as aminas primárias, são menos básicas. Isso nos faz pensar que, neste caso, chegamos a um extremo onde um maior número de grupos alquila ocasiona uma maior desestabilização devido a poucas possibilidades de formação de ligação de hidrogênio, mesmo considerando-se que esses grupos alquila estariam atuando, tentando estabilizar a carga positiva. Então, outros efeitos que diminuem a densidade eletrônica no nitrogênio alteram a sua basicidade. O par de elétrons no nitrogênio será menos disponível para protonação se o átomo de nitrogênio estiver ligado a um grupo elétron retirador, teremos uma diminuição da basicidade. Vejam nesses três exemplos. Nós temos aqui, em todos os casos, uma amina primária. Porém, no segundo caso, nós substituímos os 3 hidrogênios da metila
por 3 átomos de cloro. Então, esses átomos de cloro vão induzir um movimento de elétrons através da ligação sigma. Então, temos um efeito indutivo retirador, que vai diminuir a densidade eletrônica sobre o nitrogênio, diminuindo significativamente sua basicidade. O mesmo acontece quando eu tenho átomos de flúor. Por outro lado, quando eu comparo a propilamina com a etilamina, elas têm basicidades semelhantes. Pelo fato dos átomos de cloro estarem mais distantes do grupamento amino, a intensidade do efeito indutivo será menor. Portanto, haverá uma maior densidade eletrônica sobre o nitrogênio. Então, comparando estas duas aminas, vemos que esta amina de baixo será mais básica do que a anterior. Efeitos que diminuem a densidade eletrônica no nitrogênio também interferem na basicidade das aminas. O par de elétrons no nitrogênio será menos disponível para protonação e a amina menos básica, portanto, se o par de elétrons livres está em um orbital hibridizado sp ou sp2. Veja os exemplos. Aqui eu tenho a ciclohexil amina. O par de elétrons está em um orbital sp3. Logo, o pK do ácido conjugado é 10,7. Quando esse par de elétrons está num composto semelhante, porém o par de elétrons está em um orbital sp2, vemos que há uma redução da basicidade do composto, simplesmente pelo fato de um orbital sp2 ser mais eletronegativo. Então, este par de elétrons está mais preso ao nitrogênio, ou podemos dizer, menos disponível para reações do tipo ácido-base. O mesmo efeito da hibridação do átomo sobre a basicidade da amina pode ser observado no par de compostos à direita. Novamente, temos aqui uma etilamina com um par de elétrons livres e um orbital sp3. Quando comparamos a basicidade desses dois compostos com um grupo ciano, vemos aqui que quando o par de elétrons livres está em um orbital p, diminui significativamente sua basicidade. Portanto, são exemplos que corroboram a afirmação de que quanto maior o caráter S do orbital hibridizado, menor será a basicidade do composto. Finalizando, vemos que o par de elétrons livres está envolvido na manutenção da aromaticidade ou não, também influencia na basicidade do composto. Observe que a piridina pode ser protonada, levando à formação do cátion piridínio. O par de elétrons da piridina encontra-se em um orbital sp2, ou seja, perpendicular ao sistema π. Dessa forma, não está interagindo com o sistema π. E o par de elétrons está inteiramente disponível para atuar como uma base de Lewis. Quando comparamos com a basicidade da piridina com o pyrrol, vemos aqui que o pyrrol é bem menos básico do que a piridina. Isso é devido ao fato deste par de elétrons, que está no orbital p, contribui para os 6 elétrons π do anel aromático, ou seja, 3 pares de elétrons, o que faz com que esse composto seja aromático. Qualquer reação envolvendo esse par de elétrons acabaria com a aromaticidade desse composto, diminuindo a sua estabilidade. Isso prova que a piridina, pelo fato de seu par de elétrons não estar envolvido em aromaticidade, ser um composto mais básico com o pyrrol. Então, pessoal, com esse slide, terminamos aqui a unidade de ácidos e bases. Nos vemos em uma próxima oportunidade.